Portanto, nós neste momento estamos precisamente a colocar aos partidos não apenas os aspectos que têm a ver com a profissão docente e questões que se relacionam com as carreiras, algumas que vêm de trás, mas também com as questões da precariedade, dos horários de trabalho, da necessidade de encontrar fórmulas que possam resolver esse problema de envelhecimento e passo naturalmente, por um lado, pela aposentação ou pré-aposentação dos mais velhos e, por outro lado, por encontrar soluções de substituição que existem, que têm que ser atraídos para a profissão, porque, na verdade, nós podemos ter aqui um risco gravíssimo, que é de voltar ao tempo, seria um retrocesso absolutamente inqualificável ao tempo em que pessoas não qualificadas vinham substituir professores por falta deles. Percebe-se que no passado houve essa necessidade, seria muito mau que num tempo em que deixou de ser necessário voltássemos novamente a retroceder. Mas, por outro lado, também é colocar questões que têm a ver com outros aspectos, nomeadamente com o funcionamento das escolas, as condições de trabalho nas escolas, o problema dos funcionários que não existem, sejam sobretudo os auxiliares, mas também em muitas escolas administrativos, questões que têm a ver com projetos a que as escolas deveriam poder concorrer, candidatar-se, elaborar, construir os seus projetos, mas que se veem obrigadas simplesmente no menu que lhes é oferecido a escolher os que podem eventualmente servir um pouco melhor, em alguns casos até nem podendo escolher porque lhes são impostos já hoje pelas câmaras municipais, e aqui entramos noutra questão, a questão da municipalização e da previsível intromissão ou crescendo de intromissão dos próprios municípios naquilo que é a vida das escolas, no que são as suas opções, o que poderá naturalmente agravar-se se entrarmos num quadro de municipalização nos termos em que está previsto, ou fosse noutros, portanto, ou seja, um caminho de descentralização cuja opção fosse municipalizar. Isso nós não podemos estar de acordo e, portanto, entendemos que isso deve ser alterado. Mas a que acolhimento é que tiveram dessas propostas da parte destes três partidos? Sim, é positivo da parte dos três de hoje e dos dois partidos de ontem, tanto de uma forma geral em relação a estas questões, quer o PCP, a reunião que agora termina, o Bloco de Esquerda, também ontem o Partido da Cruz dos Verdes e o PAN, que acompanharam as preocupações, por um lado, e muitas das soluções que a FENPROF vem vindo a apresentar. Da parte do Partido Socialista, hoje, pelo menos, aquilo que também nos foi dito, foi que, do ponto de vista do diagnóstico, que havia muita convergência nas matérias, embora depois, em relação às soluções, poderiam existir, enfim, aqui algumas perspectivas distintas e que, portanto, teriam de ser discutidos, mas é isso que nós queremos. No caso do Partido Socialista, a questão da contagem do tempo de serviço foi abordada? Sim, nós abordámos-la da parte do Partido Socialista e dissemos inclusivamente que a reação dos professores seria extremamente forte se houvesse alguma tentativa ou de desmantelar a carreira docente ou de a perverter, voltando a recuperar mecanismos como os que existiram no passado. Estou-me a lembrar, por exemplo, da divisão das carreiras em categorias, e que para nós a questão da carreira docente neste momento passa, por um lado, por contabilizar o tempo de serviço, por outro lado, por acabar com o problema das ultrapassagens de pessoas com mais tempo de serviço por outros com menos tempo e, por fim, também por desbloquear a progressão nas carreiras de professores com mais de 3 décadas de trabalho e que estão parados a meio da carreira sem perspectivas de sair daí. Portanto, da parte do Partido Socialista, é evidente que não houve nenhum compromisso em relação a isso, nem a nada. Portanto, o que houve foi, de facto, o acordo de que no diagnóstico coincidíamos em muita matéria, que relativamente ao futuro e às soluções e àquilo que poderia ser feito, bom, aí poderia haver nos casos convergência, noutros casos divergência, noutros casos convergências parciais, mas é isso que nós pretendemos que aconteça, ou seja, é que haja pelo menos espaço para dialogar, espaço para negociar, espaço para resolver. Gostaríamos que fosse como nós entendemos, mas é evidente que todos percebemos que a negociação é isso mesmo, é encontrar pontos de consenso que por vezes não são exatamente o que cada parte defende, mas é aquilo que é possível consensualizar. O grande problema, e também o colocámos aos partidos e ao Partido Socialista, é que não encontramos da parte do Governo e em particular do Ministro da Educação qualquer tipo de capacidade de relacionamento institucional, qualquer tipo de capacidade de diálogo, qualquer tipo de capacidade de negociação. Pelo contrário, encontramos alguém que permanentemente, e já agora nesta legislatura que começou há tão pouco tempo, mantém todo o estilo de provocação e de mau relacionamento com que acabou, e ainda ontem algumas afirmações que publicamente tem vindo a fazer, e isso está presente. Agora, é óbvio que nós precisamos, e é uma coisa que parece não estar a acontecer,
ter pelo menos, isto é um novo tempo, está bem que nós podemos dizer o Ministro é o mesmo, bom, mas é uma nova legislatura, nós precisamos de reunir, de discutir com o Ministério da Educação quais são as prioridades para o setor, de poder apresentar o nosso caderno reivindicativo, que não é um caderno reivindicativo para amanhã, para resolver de um dia para o outro, é para a legislatura. O que é preciso é que nós possamos estabelecer prioridades, quais são os aspectos que poderão ou não ser mais depressa respondidos, ou quais são os outros que, enfim, por razões várias, também financeiras, poderão não ter a resposta imediata, mas nós precisamos disso, precisamos de dialogar, precisamos de conversar, precisamos de perceber ao que vem o Governo nesta legislatura na educação e também de apresentar as nossas propostas. O grande problema é que ainda agora aqui nesta reunião nós tivemos a confirmação da realização na sexta-feira de reunião com o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, precisamente para este tipo de abordagem, mas do Ministério da Educação, penso que neste momento será talvez o único ministro que até agora não deu sequer qualquer tipo de indício de estar disponível ou preparado ou pronto, ou que um dia destes irá acontecer, de reunir com as organizações sindicais e de poder discutir os problemas, porque eles existem e, portanto, têm que ter alguma solução, melhor ou pior, mas têm que ter, não é? Falou numa reação forte por parte dos professores, e pode passar por que é essa reação? Pode passar, dependerá das propostas do Governo. É evidente que todos nos lembramos que quando governos anteriores tentaram desmantelar, descaracterizar e partir a carreira dos professores, e porque nós sabemos que o professor, a função docente é assim desde o primeiro dia em que se começa a dar aulas até ao dia em que as pessoas se aposentam, sendo que no meio há funções que fazem parte da função docente, como por exemplo a própria gestão, a participação na gestão, nos órgãos intermédios das escolas, nos órgãos pedagógicos, em tudo o que à escola diz respeito é parte da função docente e, portanto, não faz sentido que se encontrem artificialmente, claro, categorias para dizer, bom, mas aqueles patamares só podem chegar a alguns, não. Tem que chegar, e tem que continuar a poder chegar a todos, porque a função docente inclui toda a atividade que o professor desenvolve na escola e não só dar aulas. E, portanto, evidente que se a intenção do Governo for ou acabar com a carreira docente transferindo os professores para o regime geral, o que seria um retrocesso de mais de 30 anos se isso acontecesse, antes de haver carreira docente, ou se, por exemplo, fosse voltar a soluções como aquelas que já foram tentadas, nomeadamente tentadas e concretizadas, que depois os professores com a sua luta conseguiram desmontar, como foi a divisão da carreira em professores e professores titulares, evidentemente que os professores hoje não estão disponíveis para aceitar o que no passado não aceitaram, porque isso seria a desvalorização da sua carreira, a desvalorização da sua profissão e teria consequências, para além daqueles que estão na carreira, também no futuro da profissão docente, que é, se nós hoje dizemos que um dos problemas da falta de professores tem a ver com a falta de atratividade da carreira, tem a ver com a precariedade que se vive durante anos, tem a ver com as condições de trabalho que são impostas às pessoas, bom, se o rumo continuar a ser um rumo de desvalorizar carreiras, de não resolver problemas de precariedade e de continuar com toda esta sobrecarga de trabalho que retira quase vida àqueles que optam por ser professores, pois nós um dia destes, se calhar, vamos voltar aos tempos, ou vamos chegar aos tempos que já se vivem noutros países. Estou-me a lembrar, por exemplo, na Inglaterra, onde hoje se recrutam jovens com o ensino secundário para dar aulas no ensino secundário, porque foram precisamente estratégias e políticas destas que arrumaram com a profissão docente. E nós não vamos dar de barato que deem cabo da profissão docente. Nós precisamos dos jovens na nossa profissão. Nós precisamos dos que já são professores e que já não estão a dar aulas. Nós precisamos que os que acabam o secundário optem pelos cursos de professores. E, portanto, para que isso seja assim, nós precisamos que a carreira docente e as condições de trabalho dos professores se valorizem para que eles queiram ser professores, porque eles gostam de ser professores. O estudo que a OCDE fez, junto dos jovens de 15 anos, os nossos jovens foram os que, dentro dos países da OCDE, mais revelaram reconhecimento e mais revelaram identificar-se, estar de acordo e agradecimento, se quisermos até, com o trabalho dos seus professores. E depois foram os que menos manifestaram vontade de um dia ser. Porquê? Porque sabem qual é a vida de um professor e é essa a vida que eles não querem. Portanto, não iremos, e se me perguntam o que é que teremos, quer dizer, com certeza que não teremos nada muito especial que não seja novas vindas para a rua de pessoas, novas lutas, novas fortes lutas, e que depois escusa o Sr. Ministro dizer que só lutam quando é com ele, porque são lutas antigas e ele é que é um ministro novo, mas que, pelos vistos, só sabe governar como nos velhos tempos.